Fala galera, estamos de volta. Olha só, ficou faltando pra gente fechar aquela bateria de exercícios. Estamos fazendo exercício pra caramba, né? Acho que já fizemos 21 exercícios fora os anteriores. Pois é, nosso curso tá aliando aí teoria com exercício o tempo todo, hein? O tempo todo. Você tá tendo um curso bem legal. Então ficou faltando duas questões pra gente entrar já em tópico novo. Tá? Daria até pra eu ter feito no bloco anterior essas duas questões, mas ia ficar muito extenso. Não tem problema, tá? Então eu faço essas duas questões e a gente já entra em tópico novo. Duas questões caem na prova da ABIN 2018, vem. Questão 22. A tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas da tabela verdade das proposições P, I, Q ou R, tá aqui ó, P, I, Q ou R, que é essa aqui, e se P e Q, então R, se P e Q, então R, tá aqui, tá bom? Legal. Na tabela, e tem gente que fala que não cai tabela verdade na prova, né? Na tabela, a coluna referente à proposição P, I, Q ou R, então essa coluna aqui, beleza, galera? Essa coluna aqui, ó. Escrita na posição horizontal, ele diz que vai dar isso aqui, ó. Vamos ver? Moleza, né, galera? Moleza. Mas aqui você tem que ter uma certa esperteza. Presta atenção. CESP é CESP, né? Por isso que eu deixo essas duas colunas em branco aqui. Gente, para eu montar isso aqui, eu tenho que relacionar P, que é essa aqui, P, e tenho que fazer o Q ou R aqui entre parênteses. Eu não tenho uma estrutura pronta Q ou R, essa aqui no parênteses. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer Q ou R aqui do ladinho. Q ou R, beleza? Olha que legal. Então, vamos fazer aqui do ladinho associação Q ou R, tá? Conectivo OU, relacionando o Q com R, né? Lembrando que o OU só é falso quando tem tudo falso. Uma verdadeira já deixa o OU verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. É ou, gente, pouco exigente. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Opa, duas falsas, o ou não aceita. Duas falsas, o ou não aceita. Pronto. Acabamos de criar uma coluna. Agora eu vou relacionar quem com quem. Se liga. Eu vou relacionar P, que está aqui, com Q ou R, que eu acabei de criar, perceberam? Eu não tinha essa coluna. E eu vou relacionar essas duas partes, essas duas colunas em amarelo com esse conectivo E. Tá vendo? Esse conectivo aqui, ó. E. De exigente. Lembrando que o E, galera, ele não aceita nada falso. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Já vai seguindo. Opa, falso, o E não aceita nada falso. Falso. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Falso com verdadeiro, o E não aceita nada falso, dá falso. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Falso com verdadeiro, o E não aceita nada falso, dá falso. Beleza? E até numerou, ó, se você se perder, tá bom? Para não perder as contas. Verdadeiro com falso, o E não aceita nada falso, dá falso. E falso com falso, o E não aceita nada falso, dá falso. Certinho. Item certo. Muito legal a questãozinha. Beleza? ABIN 2018. Tudo bem? Outra questão, naturalmente, né? Ele vai te pedir para fazer a outra coluna aqui, né? Então, mais uma vez, ó. Mais uma vez. Aqui eu vou ter que relacionar R. R eu tenho. Só que eu não tenho essa coluna aqui, ó. P e R. Igual aqui, ó. Tá vendo que eu tive que criar? Eu vou criar aqui agora. Criar quem? Criar isso aqui, ó. P, essa é mais difícil. E Q. Tá bom? P e Q. Deixa eu apagar aqui primeiro, depois... Tudo bem, galera? Então, ó, só para você entender, olha aqui para mim rapidinho. Esse P e Q, que eu não tenho pronto, P e Q, eu vou criar uma coluna aqui. Eu tô criando aqui... Porque lá na tua prova você já teria usado essa coluna. Então ficaria com essas em branco. Então estou usando essa aqui agora. Beleza? P e Q. Vem. Quem é P e Q, hein, galera? Quem é P e Q? Ó? P, que está aqui, com Q, que está aqui. Usando aí o conectivo E, de exigente.
E de exigente, tá bom? O E não aceita nada falso. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro, o E fica verdadeiro. Falso com verdadeiro, o E não aceita, falso. Verdadeiro com falso, o E não aceita, falso. Falso com falso, muito menos, o E não aceita nada falso. Verdadeiro com verdadeiro, opa, e ele gosta, verdadeiro. Falso com verdadeiro, ele não aceita, porque é E de exigente, falso. Verdadeiro falso, mentira, ele não aceita. E falso com falso, falso. Pronto, deixa eu apagar aqui agora. Beleza? Agora que tem que tomar cuidado. Vem aqui comigo. Em algum momento de algum bloco, eu falei que o sim, então, ele não pode inverter a troca de ideias. Eu falei, inclusive, que eu ia falar novamente isso na aula de equivalências lógicas. Lembra disso? Eu marquei uma alternativa que era P implica Q, e aí depois ele inverteu que era Q implica P. Eu falei que tinha diferença. Por que eu estou falando isso? Olha a estrutura. De onde a seta está indo para onde ela está? De onde ela está saindo para onde ela está indo? Você tem que obedecer isso, galera. Olha só, eu vou relacionar P e Q, que é essa coluna que eu acabei de criar, com a coluna R, que é essa aqui, essa do lado. Só que eu não posso analisar de R para cá. Eu tenho que analisar daqui para cá. Por quê? Porque a seta está saindo daqui para R. Então a seta está apontando para R. Então tem que apontar para R, é para o lado de cá. Só faz diferença? Claro que faz. O se então faz. Se fosse o E, ou, se somente se ou, tanto fazia você analisar de lá para cá, de cá para lá, tanto faz. Agora o se então não. Você tem que olhar a seta. De onde a seta está saindo? Do P e Q. Para onde ela está indo? Para R. Então está indo para R aqui, ó. Indo para cá. Fechou? Então vem cá, vem cá. Então, deixa eu destacar as colunas. Opa, não vai apagar tudo, prof. Então, é essa coluna que eu vou analisar e a coluna R, essa aqui. Mas a seta está saindo de onde? De onde que a seta está saindo? Do P e Q e apontando para R assim. Então, eu tenho que analisar nesse sentido, tá? Pessoal, como é um sim, então, só é falso na Vera Fischer. Beleza? Então vai, ó. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Tá vendo? Se eu tivesse analisado daqui para cá, seria Vera Fischer. Daria falso. Então, como é falso com verdadeiro, dá verdadeiro. Já vai, ó. Vai olhando. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Mais uma vez, se eu analisasse daqui para lá, seria Vera Fischer. Daria falso. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Tudo certo. Vera Fischer. Falso. Falso com falso. Opa, verdadeiro. Falso com falso. Verdadeiro. E falso com falso. Verdadeiro. Lindo, galera. Item certo. Beleza? Finalizamos. Olha só. Fizemos 23 questões, todas relacionadas à tabela verdade. Galera, seguramente eu te falo o seguinte, só com essa base que eu te dei até agora, você consegue fazer uma porrada de questões, uma porrada. E agora a gente vai entrar num assunto extremamente importante que é chamado negação. Beleza? A negação, até o momento, nós aprendemos a negar uma proposição simples. Márcio é careca, com a negação. Márcio não é careca. Júlia não é morena, com a negação. Júlia é morena. Então, negar uma proposição simples é muito simples. Agora a gente vai negar as proposições compostas. E, ou, se então, se somente se, ou. Isso cai, galera. Isso cai. Beleza? A negação do e e do ou, olha aqui pra mim, ela é chamada de lei de Morgan. Tá? Não precisa ficar decorando, é porque às vezes no edital aparece lá lei de Morgan e o cara fica desesperado. Caraca, eu vou ter que saber mais uma lei, né? Mais uma lei para poder estudar. Não, bobagem. Lei de Morgan nada mais é que a regra para você negar o e e o ou. Não se prenda a isso, tá? Como eu já vou explicar a negação do e e do ou, eu já vou explicar a negação de todos os conectivos. Galera, é aplicação de regra. Olha só. Como que eu leio isso aqui? Como é que eu leio isso aqui? A negação de A e B. A negação de A e B. Beleza? Qual é a regrinha? Tá aí, ó. O que você tem que fazer? Não A ou não B.
Tá bom? Calma que agorinha entra a dica do prof. Como é que eu leio isso aí? A negação de A ou B. Como é que eu faço isso? Não A e não B. Olha aqui pra mim. Você deve estar sendo... Que doideira. Calma. Primeira coisa, como é que eu leio essa parte? A negação de A e B. Como é que eu nego o conectivo E? Eu tenho que negar a primeira ideia, tá vendo? Não há. Trocar o E pelo OU e negar a segunda ideia. Então, quando eu te der uma frase regida pelo E, você tem que negar as duas ideias e trocar o E pelo OU. E para negar o OU, é basicamente a mesma coisa. A negação de A ou B, você vai negar a primeira ideia, então A vira não A, o OU vira E, e negar a segunda ideia, não B. Eu costumo falar assim nos meus cursos presenciais assim, ó. Aí eu falo assim, né, na sala. Agora eu quero todo mundo sem vergonha. Aí a galera já fica, aí, professor, todo mundo sem vergonha. É porque quando eu falo sem vergonha, o povo sempre leva pro lado pejorativo, né? Sem vergonha, o cara sem timidez, sem vergonha, né? Quando eu falar assim, qual a negação do E e do OU, eu quero que você responda assim, ó, professor, é nega, nega, nega. Negação do E, nega, nega, nega. E qual a negação do OU? Nega, nega, nega. Eu quero você fazendo aí na tua casa, bem assim, ó, nega, nega, nega. Nega, nega, nega. Como assim, professor? A negação de A e B é nega, nega, nega. Nega, nega, nega. E qual a negação de A ou B? Nega, nega, nega. É desse jeito que cai. Olha lá. O cara vai te dar uma proposição. Márcio não é careca e Paulo é médico. Qual é a negação? Nega, nega, nega. Qual a negação de Márcio não é careca? Márcio é careca. Negação do E, ou... Qual a negação de Paulo é médico? Paulo não é médico. Acabou. É só isso. Nega, nega, nega. Ó, negação do E, nega, nega, nega. Você tem que negar isso. Negar isso. Quando eu falo negar o E, é trocar pelo OU e negar isso. Qual a negação de Márcio não é careca? Márcio é careca. Qual a negação do E, ou? Qual a negação de Paulo é médico? Paulo não é médico. Só isso. Olha que fofo. Beleza? Olha lá, de novo, outra. Proposição R. Joana é morena ou Juca não é mineiro. Aí vai pedir para você fazer a negação. Primeira coisa que você faz, olha pro conectivo. Conectivo ou. Como é que eu nego o ou? Você deve ter falado em casa. E, não. O que é que você fala assim? Nega, nega, nega. É nega, nega, nega. Qual a negação de Joana é morena? Joana não é morena. Qual a negação do ou? E. Qual a negação de Juca não é mineiro? Juca é mineiro. Olha, vamos ver se a gente acertou. A negação, ó, gente, lembra? Pode ser esse símbolo ou esse símbolo. Ó, Joana é morena. Negação, Joana não é morena. Negação do ou, E. Negação de Juca não é mineiro, Juca é mineiro. Acabou. Eu posso passar 200 exercícios para você. Você vai acertar os 200. Olha na tela. E a negação do sim então, hein, galera? Negação do sim então. Primeiro, como é que eu leio isso aqui? A negação, toda vez que tiver esse símbolo aqui, é a negação. A negação de quem? De se A, então B. Ninguém vai ler aquilo lá dentro do parênteses. A, se então B. Não é assim. É se A, então B. Ou A implica B. A negação de se A, então B. Turma, é regra, tá? É regra. Vou te falar a regrinha. Tá aqui a regra, ó. Tá vendo que aqui é A? Permaneceu A. Tá vendo que aqui é B? Ele negou. Só que aqui tá errado o conectivo. Muito grave isso aqui. É E, tá, galera? Conserta aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, conserta aí, tá? É conectivo E. Cara, vai ficar muito feio isso aqui, né? Então, vou fazer aqui embaixo, porque isso é muito sério. Se você errar o conectivo, você erra tudo. Você vai, ó, manter a primeira ideia e negar a segunda ideia, tá bom? O conectivo saiu trocado aí. Tudo bem? Galera, a regra que eu uso é o seguinte, ó. Para você não confundir. O que eu fiz com a primeira ideia? Eu mantive. O que eu fiz com a segunda ideia? Eu neguei.
Então o que você tem que fazer com a primeira ideia? Manter. E com a segunda ideia você tem que negar. E qual o conectivo que troca? O se então vira qual? E. Se liga. Vamos mudar a câmera. Quero olhar para você aqui. Não se nega o se então começando com se. A negação do se então deixa de ser se então. Guarda isso no seu coração. A regra da negação do se então: mantém a primeira e nega a segunda. Enfatiza quando você estiver falando e nega a segunda. Turma, questões do CESP. A negação de se Márcio é careca, então Flávio é alto. É se. Começou com se e tá errado. Não se nega o se então, começando com se. A negação do se então deixa de ser se então. A negação do se então deixa de ser se então. A negação do se então vira conectivo e. Cuidado com isso aí. Beleza? Então olha só, como é que a gente vai gravar isso aqui? O que nós fizemos com a primeira ideia? Mantivemos. O que nós fizemos com a segunda ideia? Negamos. Esse é o mnemônico. Para você negar o se então, você vai usar a regra do mané. Mané. Rapaz, o cara que mente, o cara que nega, ele é um mané. Essa é a regra da negação do se então. Mantém a primeira e nega a segunda. Mané. Olha lá. Se Maria não é servidora, então Pedro chora. Como é que eu nego isso? Se tá errado. A negação do se deixa de ser se. Regra do mané. Mané. Mantém a primeira. Maria não é servidora. E nega a segunda. Pedro não chora. A negação de chora não chora. Bora ver se nós acertamos. Olha aí. Mantém a primeira. Maria não é servidora. Mantivemos. E nega a segunda. Qual a negação de Pedro chora? Pedro não chora. Caramba, esse slide saiu tudo doido. Pedro não chora. Beleza? Pedro não chora. Desculpa aí, galera. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Quero que você entenda, tá? Bora. Olha essa aí, frase clássica da nossa lei seca. Se beber, não dirija. Aplica a regra da negação aí, vai. Se beber, não dirija. O cara que nega, ele é mané. Ou seja, beba, mantém, beba e nega, dirija. É ou não é, galera? Tem gente que fala que raciocínio lógico não tem nada de lógico. Quando a gente usa uma frase concreta, uma frase real, você percebe que funciona o raciocínio lógico. Se a campanha fala assim, olha, se beber, então não dirija. Como é que você nega a campanha? Você vai beber e dirigir, você vai fazer as duas coisas. Então olha lá, a negação. Beba, mantém a primeira, beba, só fiz um ajuste do tempo verbal. Né? Até usei aí uma imperativa, até porque aqui também já está no imperativo, não tem problema. Tá? Mantém a primeira, beba e nega. Qual a negação de não dirija? Dirija. Galera, atenção. Negação do se então vira e, tá bom? Negação do se então vira e. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Para você dormir com esse barulho. Como é que eu posso verificar se duas frases representam a negação uma da outra? Eu poderia montar a tabela verdade. Se eu monto a tabela verdade de uma expressão, fica um exemplo, VVFF, e se a outra ficar FFVV, ou seja, se ficar tudo ao contrário, significa dizer que uma é a negação da outra. Uma é a negação da outra. Ou seja, a negação do E vira OU, então a negação do OU vira E. É uma via de mão dupla. Quem é a negação de quem? Tanto faz. Tá tudo ao contrário. Então, só para você dormir com esse barulho. Tá vendo que a negação do se então virou E? Mantém a primeira e nega a segunda. Ah, professor, então já que é uma via de mão dupla, a negação do E pode virar se então? Pode. Pior que pode. Que é o mesmo processo. Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Só que se você tiver o E, você mantém a primeira, nega a segunda e bota o se então. Tá bom? Beleza? Só para você dormir com esse barulho. A gente vai fazer um exercício depois sobre isso. Mas entenda que negação é uma via de mão dupla.
Em lógica, não existe eu falar assim, olha, isso é a negação disso, mas isso aqui não é a negação disso, não. Não tem nada a ver. Se isso aqui é a negação disso, isso é a negação disso. Negação é uma via de mão dupla. Por quê? Porque quando você monta a tabela verdade, uma vai ficar ao contrário da outra. Ah, isso aqui é o contrário dessa, logo essa aqui é o contrário dessa. Uma é negação da outra. Beleza? Então olha aqui na câmera 2, ó, rapidinho, câmera 2. Se eu montar a tabela verdade dessa primeira, vai dar uma coisa. Sei lá, VVFF. Se eu montar a tabela verdade dessa de baixo, vai ficar FFVV, vai ficar tudo ao contrário. Via de mão dupla. Então, se isso é a negação disso, isso é a negação disso. Via de mão dupla. Se a negação do cientão pode virar E, vai virar E, a negação do E vira cientão também. É uma outra maneira. Poucas bancas usam isso, mas durma com esse barulho. E a regra é exatamente a mesma. Mané. Qual? De mantém. Maria não é servidora, Maria não é servidora. Qual a negação de Pedro não chora? Pedro chora. Então, para eu sair daqui e voltar, eu tenho que manter e negar do mesmo jeito. Só que eu tenho só que manipular os conectivos. Tira o E, bota cientão. Tira cientão, bota I. Beleza? Próximo. Faz essa aí, pausa o vídeo, resolve essa aí. Se Marta canta ou Paula pula, então Mário viaja. Essa é legal. Turma, como que é a regra da negação do cientão? Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira, ou seja, tudo que aparecer na primeira ideia tem que ser mantido. Nega a segunda, tudo que aparecer na segunda ideia tem que ser negado. Se liga essa questãozinha aí que eu coloquei o ou dentro de um cientão. Primeira coisa, você tem que olhar o então e lembrar do seguinte. Tudo que vem antes do então é a primeira ideia. Tudo que vem depois do então é a segunda ideia. O que a regra pede para você fazer com a primeira ideia? Manter. Tudo isso aqui é a primeira ideia, então tudo isso aqui tem que ser mantido. Professor, e o ou? Galera, é primeira ideia? É, então vai ser mantido. Regra do mané, mantém a primeira. Então vai ficar assim, ó. Marta canta ou Paula pula. E... regra do mané. O que eu tenho que fazer com a segunda ideia? Negar. Mário não viaja. Quer ver? Olha lá, Marta canta, ó, manteve, tem que manter. Marta canta, Marta canta. Ou, Paula pula, Paula pula. Mantém a primeira e nega a segunda. Qual a negação de Mário viaja? Mário não viaja. Fechou. Beleza, galera? Tranquilo, show de bola. Olha aqui pra mim. Agora, olha só essa aqui. Olha essa aqui. Turma, olha essa questão. Essa aqui. Tá vendo que eu usei um ou dentro de um cientão? Aqui é a mesma coisa, eu usei um ou dentro do cientão. Só que aqui o ou ele fazia parte da primeira ideia. Aqui o ou faz parte da segunda ideia. Olha onde está o então. Tudo que vem antes do então, primeira ideia. Tudo que vem depois do então é a segunda ideia. Como que é a regra da negação do cientão? Mané. Tudo que aparece na primeira ideia tem que ser mantido. Tudo que aparecer na segunda ideia tem que ser negado. Ah, professor, agora o ou vai ter que ser negado? Vai, aí ele vai virar E. Professor, mas por que aquele não virou E? Porque ele era a primeira ideia e a primeira ideia tem que ser mantida. Então você tem que prestar atenção. Ele é a primeira ideia ou é a segunda ideia? Porque você tem que usar a regra da negação do cientão. A primeira ideia tem que ser mantida. Tudo que aparecer na primeira ideia você mantém. Independentemente do que ele colocar lá, mantém. Tudo que aparecer na segunda ideia tem que ser negado. Independentemente do que apareça lá, tem que ser negado. Agora aqui, ó. Primeira ideia. Fernanda não é feliz. Tem que ser mantido. Então, como é que vai ficar a negação disso? Se não. Não pode começar com se. A negação do se deixa de ser se. Mantém a primeira ideia. Fernanda não é feliz. E nega a segunda ideia.
Qual a negação de Dudu é alto? Dudu não é alto. Qual a negação do ou? E. E qual a negação de Jordana não é cantora? Jordana é cantora. Quer ver? Olha aí. Mantém a primeira, Fernanda não é feliz, mantivemos. E nega a segunda, a negação de Dudu é alto. Dudu não é alto. O ou vira e. Negação de Jordana não é cantora, Jordana é cantora. Ficou claro isso aí, galera? Tranquilo. Beleza. Show de bola. Legal. Galera, agora deixa eu ver aqui o que eu quero fazer com vocês. Lembra que eu disse sobre a via de mão dupla? Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui, ó, caiu ou tem caído em 5% das questões, tá? Mas como o curso ele é atualizado, eu tô já pensando numa nova tendência, beleza? Observação. Olha só. Qual seria a negação disso? Se Pedro é paulista, então Miriam não é ruiva. Faz a negação para mim. Negação do se, então. O cara que nega, ele é um mané. Né? Então, mantém a primeira. Pedro é paulista. Mantém a primeira e nega a segunda. Miriam. Negação é ruiva. Beleza, galera? Tá aí. Solta. Solta, prof. Tá aí. Mantém a primeira. Pedro é paulista e nega a segunda. Miriam é ruiva. Galera, o que as bancas têm feito? Eles têm pedido para você fazer a volta. Ele vai te dar assim, ó. Qual a negação de Pedro é paulista e Miriam é ruiva? Beleza? Qual a negação de Pedro é paulista e Miriam é ruiva? A negação do e, gente, olha aqui para mim. Poucos sabem disso. Poucos. Você é um privilegiado se você entender isso aqui. Então, presta atenção. Volta. Se eu chamar isso aqui de proposição que, e ele pedir para você negar essa proposição. Negação do e. Negação do e. Gente, a negação do e, como é que nós aprendemos? A negação do e, nega, nega, nega. Então vai ficar Pedro não é paulista, nega ou e nega. Miriam não é ruiva. Beleza? É a lei de Morgan. Nega, nega, nega. Nós aprendemos lá atrás. Nega, nega, nega. 95% vai ter essa alternativa. 95% das questões vai ter essa alternativa. Nega, nega, nega. A negação do e, nega, nega, nega. Só que guarda isso na tua cachola. Nem sempre a negação do e vira ou. Nem sempre a negação do e vira ou. Nós temos uma outra possibilidade, que é o lance da via de mão dupla. Se a negação do se então vira e, então a negação do e também pode ser se então. Eu já cansei de escutar professores falando aí, ó, a negação do e sempre vira ou, tá? Sempre vira ou, negação do e vira ou, negação do e vira ou, negação do e vira ou. Beleza. 90%, 95% das questões vai vir lá, nega, nega, nega. 95% das questões. Mas e se o cara mudar aqui? Eu já vi a FUNCAB mudando. Ele deu o e, pediu para você negar. Aí o cara fez nega, 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 não tinha nenhuma alternativa com ou. O cara já entrou em pânico. Ô, professor, fulano de tal lá falou que a negação do e era ou, procurei, não tinha na alternativa a negação do e, não tinha nenhuma com ou. É porque ele não sabe o algo mais. Vem. Turma, 95% vai ter essa alternativa. Tá? Se não tiver, aí é a segunda possibilidade. Então guarda. O e, a negação do e, temos duas possibilidades. Ou é a lei de Morgan, que é o nega, 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 tá? Que ficaria, né, Pedro não é paulista ou Miriam não é ruiva. Ou é você voltar, usar a regra do mané. Beleza? Quer voltar para cá, ó. A primeira. Aí, ó. Mantém a primeira, Pedro é paulista. Nega a segunda, Miriam não é ruiva. Perceberam? Então, presta atenção. Ó, olha aqui para mim. Se eu posso negar o se então através do e, eu posso negar o e através do se então.
Se eu posso negar o centão e transformar nisso, eu posso transformar e sair disso para voltar para isso. É a via de mão dupla. Dificilmente vai cair isso na tua prova. O CESP cobrou, 2018, isso. Ele me deu lá a negação do E e ele colocou um cientão. Muita gente marcou o item errado e o item estava certo. Tá? Na verdade, ele só queria que você voltasse, porque todo mundo, maioria, negação do E, se eu perguntar, qual é a negação do E? Nega, nega, nega. Pedro não é paulista ou Miriam não é ruiva. Beleza. Você vai acertar as questões ali, ó. Nível fácil. Agora, se eu posso sair daqui e transformar nisso, eu posso sair disso e transformar nisso. Uma é a negação da outra. Tanto faz a ordem. Se isso é a negação disso, isso é a negação disso. Eu só estou fazendo a ida e a volta. E perceba que a regra é exatamente a mesma. Mané. Você só tem que manipular os conectivos. A negação do centão, tira centão, bota E. Mané. Negação do E. Isso aqui você só vai testar, galera, em último caso. Porque, como eu disse, 95% das questões, ele vai trazer a negação do E através do OU, que é o nega, nega, nega. Só estou te preparando para um algo mais. Tá? Só estou te levantando o teu nível. Quando um professor falar que a negação do E sempre vira OU, tu levanta a mão e fala assim, ó, peraí. Nem sempre a negação do E vira OU. A negação do E pode virar cientão. O professor vai, por quê? Vai? A negação do cientão não pode virar E? Então a negação do E pode voltar para o cientão. Nada mais é, galera, via de mão dupla. Beleza? Então, importantíssimo isso aqui. Vou finalizar a aula. Olha para essa última tela aqui, dá um print, porque ela é importantíssima. Deixa eu só colocar aqui, ó. Se eu chamar isso aqui de proposição P, essa aqui é a negação de P. Se eu chamar isso aqui de proposição, sei lá, R, isso aqui é a negação de R. Uma é a negação da outra, beleza? Uma é a negação da outra. Fechou, galera? Beleza? Tranquilo? Recado dado, bloco finalizado. Vamos descansar, fazer exercício sobre negação. Vocês vão ver que vocês vão acertar um monte. Te espero no próximo bloco.